Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Vamos juntos continuar nossa jornada espiritual em busca de conhecimento da Palavra de Deus, estudando a lição da Escola Sabatina, e eu fico grato a Deus por sua companhia aí comigo. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, viu? Continue assim fazendo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, é claro. Se ainda não é inscrito ou inscrita, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei ou se eu não gostei, caso não aprecie. História em formato de sanduíche, parte 1. Nós vamos ver como que Marcos ele constrói o seu argumento, indo das extremidades da história até chegar a um ponto central para nós entendermos quem é Jesus, não é? Ele conta no capítulo 3, a partir do versículo 20, a história que ele teve mais uma vez com os escribas, mais um bate com os escribas. Verso 20 em diante diz assim, ó: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Primeira acusação, primeira oposição que ele enfrentou foi contra quem? Quer dizer, partiu de quem? Partiu exatamente dos seus parentes mais próximos. A acusação foi, está fora de si, então vamos prendê-lo. Olha que coisa terrível, né? Como assim fora de si? Ele curar as pessoas, ele pregar o reino dos céus, estar fora de si? Pois, segundo os parentes, ele precisava ser preso por conta dessa situação. Porém, vem novamente também os escribas, né? Verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Olha aí que coisa terrível. Aí os fariseus dão razão aos parentes de Jesus, está fora de si. Mas os fariseus vão além e diz assim, não, ele não somente está fora de si. Está fora de si porque os demônios estão controlando ele. Porque quando ele expulsa demônio, está expulsando demônio pelo maioral dos demônios, ou seja, pelo diabo. Que coisa terrível, irmãos, que coisa terrível, né? Atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. Você sabe como é que Jesus chamou esse pecado? Escute bem. Então, verso 23. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Então Jesus falou assim, vem cá, você está falando que eu tenho demônios? É isso que você está dizendo? Vocês estão dizendo que eu estou fora de si? Então deixa eu contar uma parábola para você. Como pode Satanás expulsar Satanás? Aí ele continua dizendo, se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Vocês não percebem a fragilidade desse argumento, não? E Jesus está dizendo para eles, vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios em nome de Satanás, então ele está dividido? Ele não vai ter sucesso assim, ele vai perecer se caso assim se faz. Ele continua dizendo, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E isso porque diziam estar possesso de espírito imundo. Está aí. Viu como é que Jesus chamou isso? Atribuir a obra do Espírito Santo ao demônio é cometer o pecado contra o Espírito Santo, que é, segundo ele, réu de pecado eterno. Oh, meu Deus do céu. Então, veja bem, vamos entrar aqui na narrativa, vamos ver o que nós estamos entendendo aqui. Jesus está, Marcos está construindo a sua narrativa para demonstrar um centro de uma verdade que nós não podemos esquecer. Jesus, ele é o enviado de Deus. João Batista viu o céu aberto e o Espírito Santo descer sobre Jesus e uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo o conduziu ao deserto, ou seja, a vida de Cristo era conduzida pelo Espírito Santo. Os milagres que ele realizava, quando ele expulsava um demônio, era pelo poder do Espírito Santo. No entanto,
Os fariseus disseram, não, é pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus disse, isso é pecar e blasfemar contra o Espírito Santo. E isso é ser réu de pecado eterno. Não será perdoado. Bom, por que não? Porque se Jesus está sendo guiado pelo diabo, quem vai querer seguir Jesus? Então, se as pessoas se afastam de Jesus, eu pergunto, como é que obtém a salvação? Não foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Então, se eu digo que Jesus tem o diabo, as pessoas ouvindo isso se afastarão de Cristo e não estarão mais sob a sua influência. Consequentemente, não ouvirão mais a sua palavra, não sentirão arrependimento dos seus pecados, continuarão pecando sem ao menos pedir perdão a Deus, porque não arrependeram e estão perdidos para sempre. Percebeu aí? O que é o pecado contra o Espírito Santo, pastor? O pecado contra o Espírito Santo, queridos, é você calar a voz do Espírito Santo no seu coração. Quando você calar a voz do Espírito Santo no seu coração, quando ele mais não tiver nenhum tipo de influência sobre a sua vida, você cometeu tal pecado. Por quê? Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não mais nos convence, nós permanecemos cometendo pecado sem ter a consciência de que tal ato é pecado. E se eu não tenho consciência de que tal ato é pecado, muito menos vou me arrepender por ter cometido tal pecado. E se eu não me arrependi por ter cometido tal pecado, eu não vou pedir perdão. Consequentemente, não terei o perdão divino. E sem o perdão divino, nós não entramos no reino dos céus. Aí é pecado eterno. Percebeu? Pastor, mas eu estou com medo de ter cometido pecado contra o Espírito Santo. Bom, essa é uma boa evidência de que você não cometeu tal pecado. Essa é uma evidência de que você não cometeu tal pecado. Então, se você sente arrependimento, sente de que fato você está cometendo pecado, é porque o Espírito Santo está em você te convencendo. Então você não cometeu pecado contra ele. Mas o dia que você se afastar de Deus, cometer pecado de maneira que o ato pecaminoso para você não é pecado, e se você se aprofundar cada vez mais nisso, afastando-se cada vez mais de Deus e da influência celeste, você vai ser deixado nas trevas. Aí Jesus diz, onde haverá choro e ranger de dente. Então, pastor, o que é a obra? O que é o pecado contra o Espírito Santo, segundo Jesus? É atribuir ao diabo a obra divina. Não conseguiremos ouvir o Espírito Santo porque ninguém deseja seguir o diabo. Ponto final. Querido amigo, querida amiga, a nossa única maneira de chegar ao arrependimento é pelo poder do Espírito Santo em nós. Se nós perdermos esse poder agindo em nós, temos esperança mais nenhuma. Acabou-se. As trevas inundam a alma de maneira que o indivíduo não tem mais condição de discernir o que é certo e o que é errado. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo aí à nossa disposição, né? Só buscá-lo hoje mais uma vez. Só deixar que Jesus guie através do Espírito Santo a nossa vida, nos ajude a tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas para agradar o nosso Deus sempre. Busque-o enquanto Ele está aí perto de você. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude para isso, Senhor. Não nos deixe, por favor, sem nenhum segundo, nem um milésimo segundo nessa terra sem a influência do Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente, viu? Aproveite bem aí o seu dia.